Graça e paz da parte do Senhor e Salvador Yeshua. Glórias ao Criador pela bondade diária dele e por mais uma mensagem discernida de modo espiritual. Porque sem o discernimento espiritualmente, apenas pela leitura da letra, a gente pode não ser edificados. E o foco da palavra do Criador é edificação de vidas. Por isso, alegrem-se no Senhor vocês que nele confiam. Amém? Eu vou dar início lendo aqui Apocalipse 3. Apocalipse 3, acredito que já é do conhecimento de vocês. Fala das cartas. As cartas as quais o Senhor, através da vida de João, que teve visões, foi enviada às igrejas. Essas igrejas existiram. Historicamente, se conhece a história dessas igrejas, da Filadélfia, Laodiceia, de Sardes. E Tiatira, Pérgamo, Esmirna e Éfeso, ou seja, as 7 igrejas. É curioso, curioso e interessante ao mesmo tempo. Por quê? Porque já existia ali uma, não vou dizer divisão, mas já existia, já era crescente o conhecimento do santo, o conhecimento do evangelho do reino que foi dado aos apóstolos, aos discípulos, até então eram discípulos de Yeshua, para que eles fossem e fizessem pescadores para si, no caso, tornando homens aptos a compreender a vontade do Pai, tendo conhecimento do reino, de acordo com o evangelho dado pelo Filho, Yeshua, tanto em carne, né, no tempo dele em carne, o verbo que se fez carne, tempo que ele discipulou antes da crucificação, e também do Cristo ressuscitado. Cristo ressuscitado deu a João essas visões para que essas igrejas, essas pessoas que já estavam reunidas com um propósito, acredito eu, porque é preciso ler todas as cartas, porque todas elas têm exortação. Exortação exatamente no ponto ao qual era necessário que eles revissem, que eles se retratassem ou buscassem o caminho certo. E é muito interessante, é interessante conhecer o que diz o santo às igrejas. E hoje, hoje também existem várias nomenclaturas, mas não se assemelha a essas 7 igrejas, no caso, assim, não são caracterizadas como a igreja que Cristo instituiu. Cristo instituiu uma igreja, e essa igreja ela precisa ser direcionada sobre os princípios, sobre a palavra, sobre o que fora dito por ele e por todos aqueles que forem encaminhados por ele, por grande Espírito, porque a palavra do Senhor é inspirada pelo Senhor. Vou procurar resumir, mas falando dessa questão de nós devemos nos alegrar, porque confiamos no Senhor. A igreja instituída por Cristo é a igreja segundo os preceitos do que ele diz, da palavra dele, das doutrinas que estão aqui no Evangelho, que é o poder do Senhor. Então, conhecendo as cartas aos Romanos, Hebreus, Coríntios, mas é exortação
exatamente a este povo que lá na frente se agrupariam com o intuito de expandir o que a eles fora dado e o que estava sendo dado, porque nós recebemos o pão vivo diariamente, assim como o maná que o Senhor enviou ao povo no deserto, o povo que saiu do Egito. Então esse povo estava recebendo porque já havia descido a descida do Espírito Santo, então eles estavam sendo aptos, assim como o apóstolo Paulo, que de um modo particular recebeu o Evangelho, o ministério da graça, e ele escreveu, ele dedicou a vida dele. Então ele sim foi o grande, aquele que motivou a muitos por conta do propósito do Senhor na vida dele, do Cristo ressuscitado. De tal, não vou dizer igual, mas parecido o propósito, o Senhor deu a João. João teve essas visões e lançou essas mensagens às 7 igrejas. E, claro que eu não vou ler todas, cujo título está aí. Alegrem-se, vocês que confiam no Senhor. Eu vou ler capítulo 3, a partir do verso 7, que é a carta à igreja de Filadélfia. Volto a dizer, existem inúmeras nomenclaturas mais colocadas como um empreendedorismo, uma questão religiosa, empresarial, mais voltado à questão do obter algo em troca, do que verdadeiramente dedicar a expandir o Evangelho que nos exorta, o Evangelho que assim, como está escrito nas cartas aos primeiros e segundo aos Coríntios, nos traz a compreensão de como devemos nos colocar. É mais uma responsabilidade individual, embora a própria palavra, o próprio Espírito nos capacita a viver em grandes ajuntamentos, comunidades, muitas pessoas, para que possamos trocar ideia, para que possamos passar o conhecimento desse pão diário que recebemos do Espírito Santo. O caminho, a porta a se abrir para continuar a andar é a palavra do Senhor. Ela que nos dá toda a instrução. E o Espírito nos capacita para que possamos ser, de fato, como diz lá em João 4, adoradores em espírito e em verdade. A partir daí, precisamos entender como que é que um adorador em espírito e em verdade vive. O objetivo do canal está aí, né? Eu falo muito, porque eu falo sempre pelo discernimento da palavra de modo espiritual. Então, é um segmento. Como que esses adoradores em espírito e em verdade podem obedecer o que diz o Senhor? Como que o adorador em espírito e em verdade continua a sua caminhada de fé? Então, que o Espírito Santo continue nos dando esse espírito diário, que é o discernimento da palavra do Senhor, para que de fato sejamos, sim, adoradores em espírito e em verdade, com a mentalidade focada no que realmente importa, que é a compreensão da palavra do Senhor, para que possamos nos conduzir corretamente aqui na terra, amém? Então eu vou ler a carta à igreja de Filadélfia. A partir do verso 7 vai dizer: ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva. Estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar. E o que ele fecha, ninguém pode abrir. Conheço as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Veja o que farei
com aqueles que são sinagoga de Satanás e que se dizem ser judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu o amei. Visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei na hora da provação, que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Venho em breve. Retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce dos céus da parte de Deus. E também escreverei nele o meu nome, meu novo nome. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A voz do Espírito é o que realmente nos garante uma vida de paz, uma vida cujo Senhor se faz presente. Aqui ele faz promessa de guardar. Por quê? Por causa da fidelidade ao nome dele. Por causa da fidelidade, não somente, digo eu com entendimento, ao nome, porque se professamos o nome verdadeiro, mas falharmos com o nosso próximo, se falharmos com as doutrinas santas da palavra do Senhor, não estaremos nesse conjunto aí que precisa se alinhar, para que então possamos nos espelhar, né, nessa questão do adorador em espírito e em verdade, estando de acordo com o que realmente o Senhor quer, como o Senhor quer que estejamos. Então, essa exortação à igreja de Filadélfia, ela é confortante, não é uma exortação de, embora está falando aqui da questão daqueles que se dizem ser e não são. Não quero entrar nessa questão, embora já tenha dito em outros vídeos aí do canal, mas não adianta nada o homem querer se colocar como algo de acordo com o que julgam ser santo para agradar a Deus, se não é verdadeiro. Essas pessoas, certamente, elas têm isso em mente. Elas são astutas, mas têm isso em mente. Quem tem que se atentar ao núcleo, ao conjunto que está inserido, são aqueles que têm temor de Deus, são esses que confiam na palavra do Senhor. Então, a sua base, o seu foco, a minha base, o meu foco é a palavra do Senhor. Precisamos estar alinhados ao que diz a palavra do Senhor. Não podemos nos garantir em religião, em agrupamentos, em conhecimentos, né, de outros, para que a nossa fé seja formulada. A palavra do Senhor diz, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Então, o que é necessário? O hábito, para que possamos de fato nos alegrar, o hábito de ler a palavra do Senhor. Se você quer agradar, falando aqui da questão meramente humana, se você quer agradar um pai, se você quer agradar um filho, se você quer agradar o cônjuge, seja quem for, você vai se dedicar. No mínimo, temos que conhecer o que essa pessoa gosta, se agrada, para então, a partir daí, possamos de algum modo agradar essas pessoas, certo? Por que com Deus é diferente?
Como é que eu posso me considerar uma adoradora em espírito e verdade? Como é que eu posso me considerar uma pessoa santa? Como é que eu posso me considerar como é que eu coloco, alguém que está apto a herdar o reino dos céus, a viver nessa Jerusalém que descerá dos céus? Como que eu posso me colocar com tanta veemência, com tanta certeza de que serei salvo, mas eu não tenho vínculo com a palavra do Senhor, eu não tenho o hábito da leitura, eu não tenho desejo, porque partindo do desejo, da vontade de meditar, passamos a ter mais experiência, passamos a ter mais conhecimento. A palavra não nos é confusa de modo algum, ela nos é clara. Então, vamos amadurecendo no conhecimento, porque a própria palavra, o próprio Evangelho diz: crescer na graça e no conhecimento de Deus. Existe a necessidade de se crescer na graça do conhecimento de Deus. Então, a igreja, a Filadélfia, é interessante aqui que ele fala: sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Então, o nome é muito importante, saber a quem professamos a fé. O nome é importantíssimo, já fala lá em João 3. Mas a palavra do Criador é a porta, é a chave, é o acesso, é a senha, é o que nós necessitamos para que possamos desfrutar das demais coisas, das demais benevolências, através do conhecimento do nome, através da oração, porque oramos no nome, temos a certeza que vamos receber o que pedimos, segundo seja a vontade de Deus. Então precisamos que a palavra do Senhor seja gerada em nós. É a garantia de sermos selados, como diz Efésios. Porque como é que eu posso ter o selo, ser selado de Deus, conhecido de Deus, se a palavra não está em mim? E tem um outro detalhe. É importante que a palavra do Senhor esteja em nós, porque todo ser humano tem um vazio dentro de si que ele só pode ser preenchido, só pode ser ocupado e preenchido por Deus. Daí então, seremos espirituais, teremos intimidade com a palavra, teremos consciência da vida cristã e oraremos ao Senhor de forma certa, com a certeza de que o que temos por aguardar é o encontro do Senhor sem uma consciência de culpa, uma consciência que nos pesa na culpa, ou uma dúvida terrível, porque quando não somos selados, quando não somos transformados, renovados no nosso modo de viver, vai existir a culpa. Consciente acusa, não está de acordo. Será que isso agrada ao Senhor? Então, ter a certeza do que agrada ao nosso Pai, não que podemos recompensá-los com presente, não, mas existe algo que Ele nos pede. Entre muitas outras coisas, me vem aqui à mente Romanos 12. Paulo fala: rogo-vos, irmãos, que lhes ofereçam em sacrifício vivo e santo, vivo e agradável ao Senhor. Então, para que eu seja, nas minhas atitudes, nas minhas obras, não de autojustificação para agradar a Deus, mas no dia a dia, na obediência, obras de obediência, no trato com o próximo, no trato com o templo do Espírito, que é o meu corpo, uma consciência de que a palavra do Criador, ela exorta para o meu bem, então eu tomo posse, eu quero ser moldado pelo que diz a palavra do Senhor.
Então aí a mente não acusa, a mente tem a certeza de que o encontro será maravilhoso, sem sombra de dúvida. Deixa eu só procurar aqui. Ó, aqui em Efésios 2, verso 5, eu vou ler o 4, ó. Todavia, Deus que é mais... Peraí. Todavia, Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressão. Pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar que eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Então vocês percebam que são mensagens que não é literal, são mensagens que nos levam para o campo espiritual. Do mesmo modo lá em Romanos 6, morremos na semelhança da morte. Nós não morremos junto com Yeshua. Olha, 2000 anos atrás, quase 2000 ou mais de 2000 anos atrás, nós não estávamos lá, mas Romanos 6 diz, porque simbolicamente é uma questão para trazer para considerar que morremos junto com ele. Se morremos na semelhança da sua morte, ressuscitaremos também na semelhança da sua ressurreição. Aqui em Efésios 2 não é diferente. Então, somos salvos pela graça, temos essa garantia porque deu-nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões. Isso é muito profundo, né? Porque o olhar de Deus é único, incomparável. Então, tem muita gente que ainda está como transgressor. Transgressor do quê? Está transgredindo a lei. Não a lei na questão de que deve se cumprir a lei, porque a lei ela é gigantesca, poderosa e nos mostra o pecado. Não para se obedecer, como diz lá em Apocalipse. Eu falei que não vou me aprofundar nessa questão, mas não tem como não apontar para lá. Aqueles que dizem ser e não são. Então, muitos na prática querem fazer algo para o Senhor como se fossem exclusivos de Deus. Mas dizem ser e não são. E que estão no poder do mundo, com as minhas palavras. Estão com as riquezas do mundo. Entre eles e seus descendentes estão com as riquezas do mundo. O que sobra para o resto do mundo são migalhas? Não. O que resta para o restante do mundo é a misericórdia do Senhor. Porque embora não estamos apossando as riquezas do mundo, mas a riqueza maior é o Evangelho, é o poder, que é o poder de Deus, é a palavra do Senhor. E o Senhor tem promessas para o seu povo. O tempo de vida que temos aqui é muito curto, de acordo com os tão longos anos que o Senhor nos promete ter de vida abundante, completa, em paz, para todo sempre. Aleluia, aleluia, amém? Então, a vida
em Cristo só é possível quando nós temos essa consciência cristã. Quando estamos voltados para uma mente renovada, para compreender o que disse o Senhor ao apóstolo Paulo, ao que disse o Senhor a João, ao significado dessas palavras poderosas do Santo que quer nos trazer a consciência do que é ser cristão, do que é compreender as coisas espirituais. Percebo que em Mateus, o soldado, se não me engano, Nicodemos, chega ao Senhor à noite para não ser visto e não causar nenhum escândalo, porque seria, né, ele tratando-se de uma pessoa de autoridade, não podia ser visto com aquele que estava trazendo revolução, transformação para todos sempre. Então, é muito interessante. A palavra do Senhor, gente, é maravilhosa. E o Senhor fala para ele, se ele não entende das coisas que estavam sendo ditas ali, como é que ele compreendia, como é que ele poderia compreender as coisas espirituais? Precisamos ser sensíveis à voz do Espírito para compreender que nada sabemos, mas que em Deus tudo podemos. Podemos entender a palavra dele de modo espiritual. Assim vamos entender o mundo, os alinhamentos do mundo, a luta contrária, sempre contrária àquilo que faz bem à maioria, ao povo. Alguns diz povão, mas esse povão é o povo do Todo-Poderoso. E muitos ainda transgridem o quê? Transgride a lei de que maneira? Não amando o próximo, porque Yeshua colocou a amar o Senhor de todo o seu coração, entendimento, conhecimento da alma e conhecimento. E o outro semelhante a esses 10 maiores mandamentos. Ame o próximo como a si mesmo. Nisso vocês cumprirão a lei e os profetas. Então, através do temor ao Senhor, da obediência ao Senhor e não se prostrar diante de nenhum outro ídolo, de nenhum outro Deus ou deuses, mas está com está preenchido do Senhor, que só Ele pode ocupar e nos livrar das situações difíceis da vida que levam muitos a definharem, a se entristecerem, a entristecer a alma, a apagar o espírito, quando o Senhor faz morada em nós. Quando temos consciência de que somos esse templo vivo, o santuário santo do Senhor, e Ele toma o lugar dele que é de direito com o nosso consentimento, tudo muda. Então passamos a ser o quê? Adoradores em espírito e em verdade. Passamos a ter a mente renovada porque temos prazer da leitura da palavra do Senhor. O Espírito nos dá o discernimento. Somos pessoas que compreendem a linguagem espiritual da Bíblia. Somos pessoas que não somos levados a todo vento de doutrina. Não somos folhas levadas ao vento. Não somos incautos, presunçosos, arrogantes, blasfemos. Não, tudo isso faz parte do pacote da impiedade, não do povo do Senhor. O povo do Senhor está em outro patamar. E esse povo tem poder de decisão, esse povo tem poder na oração. Quando ora ao Senhor, clama ao Senhor, intercede por outros, o Senhor responde. E louvado seja o nome santo do Senhor, porque esse número, pelo menos no Brasil e alguns continentes da África aí também, é um número crescente. E o que fez esse povo crescer? O que fez esse povo ser liberto? Exatamente aquilo que é contrário a nós, as dificuldades. Porque assim, por que contrário a nós? Porque ninguém quer passar por dificuldades, ninguém quer sofrer, ninguém quer passar por amarguras, por perseguições, por decepções, ninguém quer. Todo mundo quer que as coisas aconteçam da melhor maneira possível, mas vem aí os contratempos da vida que muitas das vezes nos faz crescer, que nos faz focar no que realmente nós necessitamos. E quando aprendemos e permitimos que o Senhor tome posse do lugar dele devido em nós, sendo o templo morado do Espírito, nada vai nos destruir.
nem a morte, porque depois da morte é uma continuidade, é uma continuação, melhor dizendo, né? Uma continuação de uma vida de gozo, uma vida plena de paz. Mas enquanto estamos aqui, temos a nossa missão. E a nossa missão é de sermos soldados verdadeiramente aptos a tomarem decisões, a serem pessoas fortalecidas e não se deixar iludir pela ação do mal. Teria muitas mensagens para ler, mas o Espírito é que comanda. Eu ia ler aqui outra mensagem, mas o discernimento dessa mensagem aqui, a Filadélfia e também Efésios 2, é muito profundo. A palavra do Senhor é profunda e é isso que o Senhor quer, que quando lemos a palavra dele, deixemos que o Espírito fale, nos dê a compreensão, nos traduza a letra, embora seja o nosso idioma. Mas a tradução é para a linguagem espiritual, para o entendimento. Gente, tá muito quente aqui, muito calor. Bahia, chovendo bastante, muita chuva e continua abafado, calor, calor. Mas graças a Deus, né? Então, tá terminando o tempo aqui do vídeo, não vai dar para ler tudo que eu queria. Para finalizar esse vídeo, eu vou interceder. Vou interceder para esses que ainda estão transgredindo a lei, os profetas, estão transgredindo porque não têm ainda a consciência de que são morada do Espírito, e que precisam, mesmo com poucas forças, como diz a igreja, o Espírito, a igreja Filadélfia. E Paulo também disse que quando ele estava fraco, é que ele estava forte. Quando nós nos consideramos que não podemos ficar medindo força com a impiedade, com a corrupção e com tantas coisas que são danosas, a gente se coloca como fraco, mas forte é o Senhor que aparece. Então, que o Senhor transforme a conduta desses que se transformarão adoradores em espírito e em verdade o quanto antes melhor. Que o Senhor repreenda a ação da impiedade que não tenha força nenhuma contra a nação brasileira e nem contra a vida da igreja, do povo que clama, que confia no Senhor. Então, louvado seja o nome santo do Senhor que age em tudo e que nos permite ser direcionado pelo poder do Espírito Santo com discernimento da palavra do Senhor. Então, que o Senhor opere sobre a igreja, que corresponda, que as nossas orações possam corresponder com a vontade do Senhor. E que Ele venha, com toda glória, operar sobre a vida de todos, porque Ele que conhece, sonda os pensamentos, as intenções e o futuro de todos. Então que haja conversão, transformação e repreensão sobre a ação dos ímpios que não se convertem. É assim que eu oro e que seja feita a vontade do Senhor. Obrigada, gente, por assistirem até aqui. Até a próxima.